Graça e paz, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Para nós é uma alegria estarmos aqui nessa noite, podendo compartilhar aí da palavra de Deus com os irmãos que são membros dessa igreja, os irmãos que estão lá fora também, você que está na sua casa também, participando conosco desse culto. Nós não estamos aí prestando um culto para que as pessoas apenas assistam. Esse culto está sendo prestado ao Senhor, para que o Senhor seja adorado pela nossa vida. Amém, querido? Eu costumo dizer lá na congregação onde eu estou, de que a gente não tem artista, a gente não tem pastor que é famoso, a gente tem servos do Senhor que está com desejo de adorar o Senhor, engrandecer a Ele. Então, se na sua casa houve algum erro, não é para você, é para o Senhor mesmo, e o Senhor recebe a adoração dessa igreja, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. É um prazer nós podermos conhecer os irmãos, vir aqui nessa noite, juntos podermos aí compartilhar um pouco da palavra de Deus. Estou acompanhado aqui da minha esposa, que está aqui à frente, o meu filho que está lá na salinha já das crianças lá, com 2 anos. A irmã falou que os pequenininhos não podiam ir, ele já foi. 2 anos, aí vai fazer 3 anos esse ano, está lá na salinha, eu espero que tudo esteja bem lá. Se os irmãos souberem de alguma coisa, me conta no final do culto, que aí em casa a gente já conversa. As pessoas falam assim, pastor, mas ele só tem 2 anos. É de pequeno que se ensina, não é, irmãos? A gente tem que ensinar de pequenininho, vai esperar ficar aí um garotão velho, cheio de barba na cara, para me querer corrigir? Não, então a gente corrige de pequenininho. A gente tem que ensinar a criança no caminho certo desde pequeno. E nosso filho está lá, minha esposa está aqui, eu estou aqui com os irmãos. Sou membro da Igreja Batista no Parque Sueli. Os irmãos devem conhecer bem essa igreja, ou pelo menos o pastor dessa igreja, que é o meu pastor, o pastor da minha esposa, o pastor Samuel Wesley, que está aqui com os irmãos alguns dias aí da semana. Somos membros daquela igreja e juntos estamos em uma congregação dessa igreja, que é a Igreja Batista do Parque Sueli. Estamos atuando ali no 1º de abril, não é 7 de abril, é no 1º de abril, é uma comunidadezinha bem lá para dentro, lá da onde nós moramos, e lá nós estamos. Quando eu fui enviado ao seminário no ano de 2015, Deus também nos direcionou a ajudarmos na congregação, e nós fomos lá para a congregação, então, para que lá nós pudéssemos aí estar dando aquela força, ajudando naquele trabalho que está sendo desenvolvido ali naquele lugar. Desde então, nós estamos lá, atuando ali, trabalhando, e Deus tem sido exaltado e glorificado em cada canto da terra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É muito bom, irmãos, saber que nós não somos apenas uma igreja, mas que nós fazemos parte do povo de Deus. E por fazermos parte desse povo, nós estamos aqui com essa alegria de adorar a Ele. Enquanto a irmã que estava cantando aqui, ela louvou uma canção que diz, sou feliz com Jesus. E o tema da nossa mensagem de hoje, para que nós possamos perceber essa felicidade, é que nós vamos aprender nessa noite que a verdadeira felicidade do homem só pode ser encontrada no Senhor. Fora do Senhor, eu e você que estamos aqui, não encontraremos felicidade. Quantos aqui querem ser felizes? Levanta a mão. Quem quer ser feliz? Levanta a mão. Quem quer ser feliz? Amém? Quer ser feliz? Quantos já são felizes? Levanta a mão. Olha, a pergunta mudou, né? Quem quer ser feliz não é ainda. Não é? Quem quer ser porque ainda não é. Mas eu sei que os irmãos são felizes, mas uma coisa a gente precisa perceber. Às vezes, mesmo nós sendo felizes, nós perdemos a nossa felicidade. Às vezes, irmão, muito obrigado. Olha, o irmão foi uma bênção na minha vida. Eu estava ali, eu estou com uma sede. A minha esposa falou, bebe a água do Mateus. Eu falei, não vou beber a garrafinha do Mateus, vou beber essa aqui agora. Irmão, me abençoou muito. Glória a Deus pela sua vida. E aí, às vezes, querida, a gente perde a nossa felicidade no meio da caminhada. O ano de 2020 foi um ano bem surpreendente para muita gente, onde nós tínhamos alegria, festa, gostávamos de estar reunidos, comemorando, celebrando, e aí um vírus aí surge no mundo inteiro, e aí tira a alegria de muita gente, inclusive de pessoas que diziam ter alegria e fazerem parte do povo de Deus. Eu espero que nessa noite, quando nós formos meditar na palavra de Deus, nós possamos perceber de que a palavra de Deus vai nos ensinar e vai nos orientar nessa noite, de que a nossa vida ela é cheia de escolha. Nós escolhemos diante de desafios, diante de momentos bons, momentos ruins, momentos desafiadores, e aí nós podemos escolher, diante desses momentos, permanecer com a nossa alegria, ou, diante dos momentos difíceis, nós perdermos a nossa alegria. Ter alegria é uma questão de escolha. E só quem entende de onde vem a verdadeira alegria, permanece com essa alegria no seu coração. Quero convidar, querido, você a abrir a sua Bíblia. Salmo de número 1.
eu quero ler apenas os 3 primeiros versos desse salmo. Nós iremos ler do verso de número 1 ao versículo de número 3. Irmãos que estão aí com as suas Bíblias ou que já está acompanhando ali na tela, maravilha, letra grande, salmo de número 1, nós leremos aí do verso de número 1 ao versículo de número 3. Os irmãos podem permanecer sentados como estão. Já ficaram aí 40 minutos em pé, né? Louvando ao Senhor. Agora o Senhor vai falar com os irmãos aí nos seus lugares. Vamos ler a palavra do Senhor. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Você que está na sua casa também, coloque seu coração diante do Senhor, que nada e nem ninguém atrapalhe você de perceber a voz de Deus falar nessa noite. Senhor, nós estamos em sua presença. E nós temos a plena certeza, Deus, de que a sua presença é a melhor presença que nós poderíamos estar nessa noite. Por isso, Deus, nós abrimos completamente o nosso coração para nós entendermos aquilo que é a vontade do Senhor. E o que nós te pedimos, Deus, é em nome de Jesus, que seja o Senhor a falar ao nosso coração e tão somente o Senhor a falar. Que nada e nem ninguém, Senhor, atrapalhe-nos de ouvir a sua voz. Que os irmãos que estão em seus lares não sejam impedidos por nada e por nenhuma circunstância de ouvirem a voz do Senhor. Que a tecnologia, que a internet que eles estão utilizando, em nenhum momento pare ou trave, para que eles consigam perceber aquilo que o Senhor quer falar aos seus corações. E que nós, Deus, que estamos aqui nessa noite, o seu povo que está reunido neste lugar, possa ouvir tão somente a voz do Senhor e contemplar as suas maravilhas reveladas em sua palavra. Essa é a nossa oração, Deus, e nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O salmista do salmo de número 1, primeiro salmo aí de tantos salmos que nós já conhecemos e lemos, é um salmista que ele vai falar de algumas escolhas. Escolhas essas que são muito importantes para a nossa vida e que nós precisamos perceber aí que elas são determinadas em uma caminhada. E aí o salmista, através dessas escolhas, ele vai revelar para nós que existem 2 caminhos aqui na palavra de Deus, no salmo de número 1. O caminho que é o caminho dos justos e o caminho que é o caminho dos injustos. E o salmista então vai falar que a consequência da escolha deles vai fazer com que eles sejam determinados como aqueles que são justos ou como aqueles que são injustos. E nós vamos perceber então na palavra de Deus nessa noite, quando o salmista vai nos ensinar por meio dessa palavra, e o Senhor, usando ele para nos trazer essa palavra, vai nos mostrar então que nós devemos perceber que tipo de caminho eu e você temos trilhado por meio das nossas escolhas. A palavra vai nos falar em hebraico, a palavra caminhar é a ideia de conduta de vida. Então, quando o salmista está usando a palavra caminho, ele está falando de um caminho que revela a conduta de vida daqueles que caminham por esse caminhar. A escolha dessas pessoas revelam a conduta de vida que elas têm. E a gente já sabe que é bem verdade que quando a gente olha para a vida de algumas pessoas, a gente consegue perceber o estilo de vida que ela leva e o estilo de caminho que ela escolheu trilhar na sua caminhada. E aí a palavra vai nos ensinar então que essa caminhada, que esse caminho, ele é determinado pelo estilo de vida que cada um de nós também trilhamos. E aí eu quero então perceber com os irmãos nessa noite sobre algumas lições que esse texto tem a me ensinar e tem a ensinar aos irmãos e que nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado, querido. A palavra de Deus nessa noite é uma palavra de alerta para você que está aqui nessa noite, para você que está na sua casa. Tome muito cuidado com as suas decisões. E a palavra de Deus vai nos ensinar, e eu repito e volto a repetir aos irmãos, às vezes, a nossa escolha nos faz perder a alegria, e o salmista vai falar isso na palavra de Deus. Vamos ler o verso de número 1, o texto diz para nós, bem assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta junto à roda dos zombadores. A palavra de Deus está nos ensinando, a primeira lição que a gente tem aqui é de que a felicidade ela pode ser perdida no meio do caminho, e o salmista fala isso, nos ensinando que durante essa caminhada existe um processo que é chamado de processo de corrupção. E aí o salmista nos ensina isso. Olha, ele está falando dos felizes.
ele ainda não está falando dos injustos, e eu não vou falar de ninguém, nada de injustiça hoje. Eu vou falar de nós, você que se considera feliz, você que está na sua casa e é feliz. O salmista fala, tomem cuidado vocês que são felizes. Tomem cuidado, porque existe um processo de corrupção que ele tenta corromper quem se diz ser feliz e quem tem a certeza de que é feliz. E aí o salmista começa dizendo, no texto, ele começa dizendo sobre alguns atos que corrompem aqueles que são felizes e aqueles que se dizem ser felizes, e um deles é a caminhada. E nessa caminhada, então, existe esse processo. Existe uma parte histórica da palavra de Deus que a gente precisa compreender para entender aqui, é que no mundo antigo, as pessoas se reuniam, e elas se reuniam com uma rodinha, e nessa rodinha elas se reuniam para zombar dos que se diziam felizes. E aí elas estavam ali reunidas, juntos ali elas criavam as artimanhas delas, elas planejavam o que elas iriam fazer de ruim, de pior para com alguém, e aí o salmista vai falar então para a gente, cuidado com as rodinhas dos zombadores. Cuidado com a rodinha daquele grupo que está lá se reunindo. E eles se reúnem para tramar aquilo que é mal, aquilo que é injusto, aquilo que planeja algo de ruim, para tirar os felizes do caminho correto. E aí, por isso, então, o salmista vai nos ensinar sobre essa verdade. Por isso o texto vai falar, olha, feliz é aquele que não anda, feliz é aquele que não segue, nos trazendo a orientação de alguém que é feliz, está andando, e enquanto ele está andando, a roda dos zombadores estão planejando, e aí ele não dá ouvido para aquela roda dos zombadores. Ele caminha sobre aquele percurso que ele está trilhando, as pessoas estão se reunindo ali, planejando mal, bolando algo de ruim para alcançar alguém, mas aquele que é feliz, ele passa direto, ele não para ouvir a voz daqueles que estão planejando mal contra alguém, ou contra alguma circunstância. Às vezes a gente trabalha fora, sabe que existe os grupos dos zombadores. Às vezes, querido, e eu não vou muito longe, infelizmente no meio do povo de Deus existe o povo dos zombadores. O povo que se reúne para planejar o ruim. O povo que se reúne para falar mal do irmão. O povo que se reúne para afrontar aqueles que estão liderando. O povo que se reúne para tentar bolar algo de ruim. Quando os felizes deveriam apenas ser os felizes e não os zombadores, e infelizmente existe o grupo dos zombadores. Mas a palavra de Deus nos ensina nessa noite e nos orienta que para nós sermos felizes, nós não podemos então dar ouvido à voz daqueles que estão planejando o mal. E aí ele diz mais, olha, feliz também é aqueles que não se detêm, nos trazendo a orientação que não basta apenas não ouvir. Há necessidade também de não parar nessa roda. Há necessidade também de nós não pararmos para darmos ouvido. Sabe quando alguém fala assim, vem cá que eu quero te contar um negócio. Esse negócio que eu quero te contar é perigoso, né? Quando alguém te chama para contar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que falar para essa pessoa é, o que você vai me contar glorifica a Deus? Porque se ela falar para você assim, não, eu ia te falar lá mal da líder lá, irmã, eu ia falar um negócio que a irmã fez que eu não gostei, do ministério de louvor que desafina, eu ia te falar, mas já que você não quer ouvir, né? Glória a Deus, porque você não quer ouvir. Mas feliz é aquele que não para para ouvir aquilo que está sendo planejado de ruim. Querido, se alguém te chamar para falar algo de ruim, fala, chega de coisa ruim na minha vida. Eu não quero ouvir nada de ruim, eu não quero. Se você quiser compartilhar algo bom comigo, compartilhe. O que nós precisamos aprender e querer ouvir são notícias boas. Notícias que vêm do alto, notícias que nos edifiquem, que nos transformem, que nos façam perceber que em Cristo nós somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Os felizes têm prazer nisso. Têm prazer em ouvir a voz do Senhor e não a voz da roda dos zombadores. Mas o salmista continua nesse processo de corrupção. Perceba bem, porque ele vai dizer também que feliz é aquele que não se junta. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, feliz é aquele que não se assenta. Feliz não é apenas aquele que passa direto, feliz não é apenas aquele que ouve e não dá atenção, feliz também é aquele que não se assenta. E se assentar aqui, irmãos, era fazer pacto com aquilo que é ruim. Se assentar aqui era sentar e concordar que aquilo que você estava ouvindo valia a pena ouvir. A orientação da palavra de Deus para você nessa noite, aqui, neste lugar, e você que está na sua casa,
Tome cuidado, porque se você é feliz, às vezes quem é feliz também se corrompe nesse processo de corrupção. Às vezes quem se diz feliz acaba se olhando hoje no espelho, olhando essa palavra e percebendo de que infelizmente foi corrompido. A gente fala dos políticos, que eles são corruptos, que eles agem com injustiça, que eles fazem coisas de errado, mas processo de corrupção também alcança, às vezes, o nosso coração, se nós não mantermos uma vigilância na palavra de Deus. Tome muito cuidado para que você não se corrompa nesse processo. Tome muito cuidado, querido, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com aquilo que você escuta. Tome muito cuidado com aquilo que você recebe das pessoas, com as propostas que as pessoas fazem a você. Se ela não vier do Senhor, então não se corrompa. Escolha ouvir a voz do Senhor em nome de Jesus. E o salmista, então, ele vai nos ensinar essa primeira lição, que o primeiro passo para ver uma corrupção é o ouvir. E a palavra de Deus nos fala, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 33, vai nos dizer assim, olha, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Corrompe os bons costumes. Ah, pastor, mas eu já tenho 50 anos de igreja. As más companhias corrompem os bons costumes. Ah, pastor, obrigado porque eu sou novo. As más companhias corrompem os bons costumes. Pastor, nem crente eu sou. Querido, para você então, ouça essa palavra. As más companhias corrompem os bons costumes. E a verdade é de que esse processo que o texto nos fala aqui no Salmo de número 1, é de que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Corrompem os costumes até daqueles que são felizes. O segundo passo para esse processo de corrupção é o parar. E o terceiro passo nesse processo de corrupção é o se assentar-se. Feliz o homem, irmãos, que não se deixa entrar num processo de corrupção em sua vida. Feliz o crente em Jesus, que não se deixa ser contaminado pelo processo de corrupção em sua vida. E às vezes o processo de corrupção vem com notícias para mim e para você, dizendo de que aquilo que nós estamos vivendo não tem mais jeito. De que a situação que nós estamos passando não tem mais solução. A palavra de Deus nos diz que para o Senhor tudo é possível, e possível para aquele que crê, aquele que dá ouvido à sua voz, aquele que entende de que o Senhor é Senhor da igreja, do povo, e que continua governando a vida daqueles que são seus servos. E aí esse não se deixa se corromper. Esse não perde a noção e nem perde o princípio de que o nosso Senhor está sentado no trono, reinando com poder e com glória e com a sua majestade. Não é um vírus, não é uma doença, não é nada de ruim que nos impede de perceber a manifestação do poder de Deus sobre a sua igreja. Por isso a palavra de Deus nos fala, irmãos, que nada e nem ninguém, e muito menos as portas do inferno, podem impedir a igreja de Cristo, de continuar avançando com o reino de Deus, de continuar prosseguindo. Querido, eu quero trazer um alerta a você, como primeira orientação dessa palavra. Cuidado, para que você não se corrompa. Mas se você está corrompido, assim como talvez um computador, os irmãos aí que trabalham na área de computação, sabe de quando o vírus corrompe, dificilmente para tirar esse vírus é um trabalho gigante. E esse vírus atrapalha esse computador, essa máquina de trabalhar perfeitamente. Quem tem aí os computadores bons aí, ou os mais ou menos, sabe o que eu estou dizendo. Quando a gente entra num link que o vírus acessa o nosso computador fica lento, fica devagar, fica defeituoso. Isso quer dizer de que se eu e você talvez entremos nesse processo, é um processo que ainda tem jeito. Se nós abrirmos o nosso coração para que o Senhor reine profundamente em nosso coração. Não mais para que as vozes, não mais para que as rodas, não mais para que os amigos, não mais para que aqueles que estão lá fora influenciem nas minhas decisões, mas para que eu possa tomar as minhas próprias decisões baseadas na voz do Senhor na minha vida. Às vezes a gente deixa de tomar uma decisão que Deus está falando no nosso coração, porque as vozes dos amigos, das circunstâncias, dos parentes, falam mais alto, porque talvez fomos corrompidos. Mas que nessa noite, esse processo de corrupção, ele seja destruído nessa noite em nome de Jesus.
pelo poder que há no nome de Jesus, que nós sejamos a igreja de Cristo imaculada, que vive a sua vida para a glória de Deus. Que os nossos ouvidos ouçam apenas a voz do Senhor. Que da nossa boca, querido, saia apenas palavras de vida que o Senhor tem colocado no meu e no seu coração. E que os nossos passos nos levem a andar apenas em lugares altos, que Deus quer que nós andemos, para que nós vivamos a nossa vida de maneira que apenas o Senhor seja exaltado. Se você tem essa certeza de que você tem vivido isso, você é alguém feliz. Mas se em algum momento na sua vida, um desses passos se corromperam, então você precisa voltar a perceber a majestade de Deus, o poder do Senhor e a glória dele que quer se revelar por meio da sua vida. A segunda lição que esse texto tem a nos ensinar, e é algo bem interessante também, porque ainda falando sobre felicidade, se nós queremos ser felizes ou permanecer felizes, a primeira orientação nos mostrou aí a necessidade daqueles que são felizes tomarem seus cuidados. Agora a palavra de Deus vai nos ensinar também de que a felicidade do justo, a minha felicidade, a sua felicidade, ela está apenas no Senhor que fez os céus e a terra. Apenas nele, apenas no Senhor. Se o Senhor chamar você hoje para ir lá para o Afeganistão, amém, querido? Ih, que amém fraco. Ministério de Louvor, uma bênção. Olha, quando os irmãos começaram a cantar, eu fui subir nos céus, assim. Porque é costume dos irmãos começar sentadinho, né? Minha vontade era de levantar já e começar a adoração em pé. Mas eu ia fazer feio, sou visitante, né? Alguém é visitante aqui? Levanta a mão se tem algum visitante aqui na igreja hoje. Tem? Tem? Tamo junto, eu e você, tá? Somos visitantes. Vamos sentir em casa, então. Então, o Ministério de Louvor cantando, e eu me sentia subindo aos céus aqui, falando que alegria, né? A gente poder perceber de que a nossa verdadeira alegria está no Senhor. E aí, quando a irmã começou a cantar aqui, sou feliz. Aí eu falei, eu não vou nem tentar. Porque se eu tentar, os irmãos vão sair, que não é o meu dom cantar, não dá certo, a gente arranha de vez em quando. A congregação onde a gente está, a gente abre porta, fecha a porta, liga som, bate instrumento, faz tudo. Congregação é assim, né, irmãos? A gente faz tudo, limpa banheiro, varre quintal de igreja, a gente está trabalhando em todas as áreas. Mas a nossa felicidade, ela está no Senhor e apenas nele. Por que eu quero que você perceba de que a sua felicidade precisa estar no Senhor? Porque às vezes a felicidade está no esposo, às vezes está na esposa, às vezes está na casa que a gente tem, no emprego que nós temos. E aí quando Deus tira isso, parece que a nossa felicidade some. A gente perde ela. Agora você já parou para pensar que Deus nunca vai deixar de ser Deus em sua vida, se você permitir que Ele seja Deus em sua vida? Então a nossa felicidade precisa sempre estar nele. Ah, pastor, isso é um jargão, todo mundo fala isso. Querido, eu aprendi da pior maneira entender que a minha felicidade precisa estar no Senhor. Eu sou professor de educação física, formado pela Castelo Branco, desde aí de 2008, lá, e algumas coisas. E aí nessa minha formação eu amo a educação física, eu amo lecionar, amo dar aula, amo estar na escola. E aí eu trabalhei em uma escola durante 3, 4 anos, pedi demissão, porque surgiu uma oportunidade de ir para uma escola batista. Olha que alegria, né? Uma escola evangélica, batista, tudo que eu queria. Eu estava em uma escola de que não era denominação evangélica, era diferente a forma deles conduzirem lá, e vou para uma escola batista evangélica. E aí, então, aceitei e fui abrir mão de 3 anos de emprego, de uma escola que eu estava. Chegando, então, nessa escola, trabalhei 1 mês. No 2º mês, me demitiram. Com um filho pequeno, dentro de casa, a esposa trabalhando, e fui demitido da escola que eu comecei a trabalhar com menos de 1 mês, porque eles não tinham condições de sustentar a quantidade de professor que eles contrataram. E naquela informação, eu saí da sala de aula, e eu falei assim, acabou meu chão. Eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? Irmãos, pelo incrível que pareça, quando a nossa felicidade não está no Senhor, a gente pensa em coisas absurdas na nossa mente. Quando o pior chega na nossa casa, e não pense você que o pior não chega, ele chega. Chega na vida de todo mundo. Quem é justo, quem é injusto, a dificuldade chega, ela bate, ela vai lá na sua casa também. E ela bateu lá na minha casa. E naquela demissão, eu perdi o meu chão, perdi a alegria. E aí, então, eu me lembro de quando eu estava indo para Inhaúma, pegar o metrô para vir para casa, eu não sabia para quem eu ligar primeiro. Como que eu vou falar com a minha esposa que eu fui demitido com um filho pequeno dentro de casa, com menos de 1 ano de idade? Como é que a gente compra fralda, compra leite? Como é que a gente sustenta? Como é que a gente faz?
para manter uma casa, e quem é homem do lar sabe o que eu estou dizendo, sabe como é que é difícil passar por situações como essa, e hoje o Brasil está vivendo uma fase de desemprego muito alta, muitos talvez estão passando. Se você está desempregado, em nome de Jesus, Deus vai abrir uma porta de emprego para você, eu creio nisso. Então eu passei por essa fase difícil na minha vida, e nesse percurso, irmãos, o desejo do meu coração, ali naquele instante, era me jogar na frente do primeiro metrô que passasse. Tamanha loucura que é a nossa mente, quando o Senhor não é de fato a nossa felicidade. Eu estou compartilhando isso com os irmãos, para que os irmãos percebam de que Deus tem que ser a nossa verdadeira felicidade. Ah, pastor, o senhor pensou isso? Pensei, querido, pensei. A gente precisa perceber de que a Bíblia precisa nos ter, não apenas nós termos a palavra de Deus. Muito fácil você ter a Bíblia, andar com ela para cima e para baixo. Difícil é a Bíblia ter você por completo, e quando o momento desse chegar, você continua feliz na presença do Senhor, porque você entende que o Senhor é a sua verdadeira felicidade. E aí naquele momento, senão eu fui para casa, meio sem saber como falar com a minha esposa, cheguei em casa, nós choramos, conversamos, oramos, e esse processo de desemprego, que é um processo de que Deus não permitiu que eu voltasse para a escola até hoje, até hoje o Senhor não permitiu que eu entrasse para a escola, por mais que eu mandasse aí mais de 30, 50 currículos na época que eu fui mandado embora, Deus não abriu nenhuma porta dentro da escola, mas Ele nunca deixou de sustentar a mim e a minha família com o seu poder e com a sua glória. Querido, eu não tenho falta de nada, a nossa família não sentiu falta de nenhuma coisinha dentro de casa, porque Deus é Deus que traz a verdadeira felicidade ao nosso coração. E aí por isso o salmista vai nos ensinar, e eu quero que você saia daqui nessa noite com essa informação na sua mente. O Senhor precisa ser a sua felicidade. Não a porta de emprego que você espera, não o namorado que você espera, não a esposa que você espera, não o ministério que você espera, tem que ser o Senhor e apenas o Senhor. E aí o salmista então nos ensina, logo no verso de número 2 ele diz, no verso 2 ele diz, pelo contrário, os felizes, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei, os felizes, e eu estou acrescentando a palavra felizes, ele medita dia e noite. Quem é feliz no Senhor, ama a palavra do Senhor. Não dá, irmãos. Não dá para dizer que somos felizes como justos e não amarmos a palavra de Deus. Muito mais do que qualquer coisa nessa vida, nós precisamos amar a palavra de Deus. Eu e você precisamos ter essa informação na nossa mente. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? De que existia um processo ali também, naquela ocasião, que era um processo chamado de meditação. E esse processo era chamado de murmuração. Eles meditavam na lei de Deus murmurando. Não é reclamando, não. Murmuração para nós é reclamar, né? Já viu? Carioca murmura de tudo. É arroz e feijão com ovo, murmura. Né? É o frango, murmura. É o frango da padaria, está sem sal. Murmura que é o frango da padaria. Tudo tem um motivo para murmurar. Hoje está calor, murmura. Mas se estivesse chovendo, como é que eu vou para a igreja? Murmura também. Então não é esse murmurar aqui que o salmista está dizendo. O salmista está falando de uma situação que se fazia nessa ocasião aqui, quando queria se lembrar-se da lei de Deus, quando queria se guardar a lei de Deus, era murmurar a lei. E o murmurar a lei era repetir ela diversas vezes até que ela fosse memorizada, até que ela fosse guardada. Sabe quando a gente quer, os embaixadores do rei, quando a gente quer que eles memorizem um versículo da palavra, tem embaixador do rei aqui? Amém? Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei, né? E aí os embaixadores do rei, a gente trabalha aí a memorização dos versículos, para que eles não apenas memorizem, mas para que eles guardem os versículos. E aí então aqui, diante desse momento, existe esse processo de meditação na palavra de Deus, de dia e noite. E aí então o salmista diz, olha, felizes são aqueles que gastam tempo, são aqueles que têm prazer, são aqueles que dedicam a sua vida em ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Às vezes, irmãos, nós queremos ser apenas os felizes que falam, mas às vezes, diante de Deus, e muitas são as vezes, que eu e você precisamos ser os felizes que se calam para ouvir a voz do Senhor. Às vezes a gente quer falar para Deus que a gente sabe demais, de que nós somos os controladores, de que nós, por termos muito tempo, nós sabemos muito, como se o Senhor não soubesse de todas as coisas. E aí, querido, sabe o que a gente precisa fazer nessa semana?
uma semana de um exercício de meditação, e eu quero convidar você a fazer isso com respeito aos irmãos e ao pastor Samuel Wesley. Quero convidar você, nessa semana, a viver um período de meditação na palavra, aonde a palavra vai estar totalmente em você, e você vai perceber a alegria de ter essa palavra no seu coração. Se ela não está em você, nessa noite, você precisa perceber de que felizes são aqueles que meditam na palavra e meditam nela de dia e noite. Murmure a palavra, leia, observe de que apenas nela eu e você podemos encontrar verdadeira alegria e prazer para as nossas vidas. Às vezes a gente pensa que o nosso maior prazer é nós estarmos numa festa, é nós irmos a um casamento. Falava com o pastor Samuel, de que eu pensava antes de ser pastor, que a minha maior alegria ia ser fazer casamento. Hoje não é, irmãos. Vou dizer para os irmãos assim, abrindo o coração, a minha maior alegria é ver batismo, realizar, é ver uma vida se convertendo. Mas eu amava ver casamento, falava assim, casamento é o ápice da vida do pastor. Depois que a gente fica lá quase 2 horas esperando a noiva chegar, irmãos, é um terror. Se você tem chamado pastoral, querido, não se engane, celebrar casamento. Às vezes eu falo, que dificuldade é celebrar casamento. Quando a noiva demora 1 hora, 2 horas. Quem é que quer casar? Levanta a mão. Alguém aqui quer casar? Aí, um jovem ali. Opa, ninguém aqui atrás? Todo mundo já é casado? Amém. Não? Sim, amém. Os irmãos querem casar. As meninas primeiro. Minhas filhas, prestem atenção. Vou dar uma dica para vocês de coração, assim, pastoral. Atraso demais não é bonito. Não é? É chique chegar lá 2 horas depois. Não é, gente, é feio. O pastor fica lá suando a camisa, não é? Fica lá esperando, aí dá aquela água quente. Essa aqui não está quente, não. Dá aquela água quente, o pastor bebe, aí a água acaba, aí não chega. Que misericórdia de Deus. Então, se você quer casar, querida, preste atenção, faça cronômetro nos seus horários. Agora, se você já é casada, continue casada. Casada, permaneça, tá bom? Permaneça aí com seu esposo, com a sua esposa. Viva aí a sua vida com alegria no Senhor. Mas com a certeza de que a nossa verdadeira alegria é nós gastarmos tempos com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Nessa noite eu glorifico a Deus, porque os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos lares e aqueles que estão lá fora, escolheram o melhor para se alegrarem. E o melhor é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos provando dessa alegria nessa noite. Não abra mão dela, querido. Não abra mão dela. A igreja e os felizes, eles meditam na lei de Deus todos os dias. A palavra de Deus nos fala isso. De dia e de noite. Não apenas no domingo, de manhã ou de noite. A vida deles, a conduta de vida de quem é feliz no Senhor, permanece feliz no Senhor quando vai para sua casa. Permanece feliz no Senhor quando a dificuldade chega. Permanece feliz no Senhor quando a luta surge. Não perca a sua alegria, porque a sua alegria vem do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que do Senhor vem a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você ainda tem força para vir aqui, é porque o Senhor tem dado a você essa força. E a alegria dele é a força que você tem recebido em sua vida para a glória de Deus. E aí a palavra de Deus nos fala, no último verso, que é o verso de número 3, vai nos dizer ainda assim, de que os felizes são como árvores plantadas à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Feliz no Senhor é aquele que cria raiz na presença de Deus. Feliz no Senhor é aquele que entende de que a graça dele nos alcançou, e de que é essa graça que nos leva a um lugar onde é plantado na beira do riacho, aonde lá vem a fonte necessária para que cada um de nós sejamos nutridos e permaneçamos na presença dele, dando fruto para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apenas os felizes que andam nessa presença e que estão nessa presença conseguem frutificar em tempos de adversidade. Apenas os felizes no Senhor, os que são justos, que o salmista nos ensina nessa noite e nos ensinou, consegue criar raiz, mesmo que o vento venha, mesmo que a tempestade chegue, permanece na presença do Senhor, porque do Senhor vem a sua alegria. Os felizes entendem de que a verdadeira alegria só pode vir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
que a minha alegria, querido, e a sua alegria nessa noite possa verdadeiramente estar apenas naquele que é digno de ser exaltado, aquele que é engrandecido e aquele que está aqui nesse lugar, sendo exaltado por meio da minha vida e por meio da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria encerrar esse momento e eu queria orar pela sua vida. Talvez você está aí na sua casa, você está aqui, talvez esse processo tão difícil da nossa caminhada, nós nos corrompemos em algum momento. Talvez a gente se corrompe porque tamanho é o pecado no nosso meio, tentando nos tirar da presença de Deus. Tamanhas são as tentações, tamanhas são as lutas, tamanhas são as palavras que nós ouvimos de algumas pessoas que acabam nos contaminando de tal maneira aonde a gente não consegue nem mais frutificar quando nós frutificávamos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Querido, eu e você fomos chamados para dar frutos na presença de Deus. Não permita que esse processo de corrupção impeça você de frutificar aonde Deus colocou você. Não permita de ser uma bênção aonde Deus tem colocado você. Não permita de que nada e nem ninguém impeça você de permanecer aonde Deus tem plantado você. Porque aonde Deus tem plantado você é o lugar que você vai dar fruto. Agora, se você quiser ser plantado em qualquer outro lugar que seja a sua vontade, lá o Senhor não garante que você dará fruto. Mas à beira do riacho que Ele nos coloca por meio da sua graça, Ele nos garante que nós frutificaremos. Eu quero orar. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Quero convidar a igreja, os irmãos a estarem orando nesse momento. Se o Senhor falou ao seu coração, aí onde você está, eu quero fazer 2 convites nessa noite. Convites esses que vêm da parte de Deus para você que foi convidado, para você que foi desafiado por Deus a vir aqui nessa noite, sendo membro dessa igreja ou não, assim como eu fui convidado. Primeiro eu quero convidar você que entende já ser alguém que é feliz, porque já tem o Senhor como seu Senhor e seu Salvador. Se você tem um Senhor na sua vida, como Senhor e Salvador, e por algum momento, durante a sua caminhada, você se corrompeu, eu quero convidar você aí no seu lugar a abrir o seu coração para Deus e falar para o Senhor: Senhor, existe uma área da minha vida que está corrompida, Deus. Senhor, existe uma área da minha vida que eu permiti de que ela fosse perdida, Senhor. Talvez, Deus, a santidade, talvez dentro de uma área de fé, dentro de uma área de perceber a presença do Senhor. Se existem áreas na sua vida, querido, que foram corrompidas nesse processo, a minha oração é que Deus restaure essa área nessa noite. A minha oração é que você saia daqui transformado completamente, aonde você vai estar percebendo de que é o poder de Deus, de que é a graça de Deus que está dando uma oportunidade a você, e de que as misericórdias do Senhor, e apenas elas, são as causas de não sermos consumidos. Abrace essa oportunidade. Se Deus falou o seu coração, eu não vou pedir para você ficar em pé, eu não vou te constranger. Eu quero que você tenha o seu momento com Deus, para que Ele, apenas Ele, restaure essa área da sua vida. Se você está na sua casa, você é membro dessa igreja, ou é um visitante nosso, membro de qualquer outra igreja, e Deus falou aí no seu coração, eu quero convidar você também a abrir o seu coração aí para Deus, para que Ele restaure o seu coração. Esse é meu primeiro convite. Peça ao Senhor aí onde você está. Agora, se você está aqui conosco, ou no seu lar, ou aí fora, e Deus falou ao seu coração para que você compreenda de que apenas Ele precisa ser a sua verdadeira alegria. Eu quero convidar você a abrir o seu coração nessa noite, para que o Senhor Jesus seja o seu Senhor, seja a fonte de felicidade, aonde nada e nem ninguém vai atrapalhar a sua alegria, vai roubar ela de você, porque o Senhor é soberano e Ele reina sobre o céu e sobre a terra. Por isso eu quero convidar você aí na sua casa, você que está aqui ou você que está aí fora, que nunca entregou a sua vida para Jesus, a entregar hoje. Diga aí onde você está: Senhor, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu quero, Senhor, ter o Senhor como a minha fonte de alegria na minha vida. Eu recebo, Senhor, para que apenas o Senhor seja suficiente na minha vida. Eu te entrego a minha vida hoje, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar o Ministério de Louvor, nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantarmos essa canção, se Deus falou ao seu coração,
você vai aos poucos se colocando em pé no seu lugar e vai exaltando aquele que é digno de ser exaltado. Apenas Ele é Senhor, somente Ele. Sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Senhor, nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor. Nós amamos a sua presença. Nós amamos ser os justos e não os ímpios. Senhor, nós amamos ouvir a sua palavra. Nós amamos perceber de que do Senhor vem a fonte da nossa vida. Nós amamos, Senhor, a sua presença e nós queremos, Deus, permanecer nela todos os dias das nossas vidas. Senhor, que nessa noite o Senhor possa ter alcançado aquele que está aqui, aqueles que estão nos seus lares, de acordo com o seu propósito, o seu projeto estabelecido no céu, para que nessa noite fosse realizado aqui na terra. Que o Senhor possa ter cumprido, e eu sei que o Senhor cumpriu, porque a sua palavra jamais voltará vazia. Que o Senhor tenha atingido, Deus, aquele que era o objetivo do Senhor nessa noite. Para que o seu nome, apenas o seu nome, permaneça sendo exaltado por meio dessa igreja, do teu povo que se reúne aqui neste lugar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja. Que o Senhor permaneça sustentando os seus servos. Que o Senhor permaneça falando todos os dias e mostrando de que quem é Senhor dessa igreja é o Senhor. E que o Senhor vai continuar sendo Senhor dela todos os dias da vida dessa igreja. Essa é a nossa oração e nós te agradecemos. E agradecemos em nome de Jesus. Amém.